¿Podríamos resumir todo el amor de Dios en una historia? Pues esa historia existe. Hoy vamos a considerar la parábola que nuestro Señor Jesucristo nos cuenta en el Santo Evangelio, la parábola más tocante, más emocionante, que es la parábola del Hijo Pródigo. Es una parábola tan llena de significados, de lecciones, de principios. Este Hijo Pródigo que simboliza la humanidad, pero no solamente la humanidad, simboliza a cada uno de nosotros. ¿Quién nunca necesitó de un perdón de Dios? ¿Quién nunca necesitó de una ayuda de la parte de Dios? ¿Quién? Todos nosotros necesitamos en algún momento de nuestra vida del perdón de Dios. Conozcamos entonces un poquito más de esta parábola, que es nuestra parábola, que es nuestra historia, y así podremos amar cada vez más el perdón de Dios. Voltemos nossos olhos para o filho pródigo. Filho pródigo. Ele pede toda a sua herança. Ele é o mais novo. É o caçula, o mimado, aquele que foi criado sem provação. E ele, ao chegar a certa idade, ele sente uma atração enorme de poder gozar a vida dele segundo os caprichos dele. Ele está no delírio de ver as paixões dele inteiramente atendidas. Ele imagina que a felicidade está na voluptuosidade de todos os prazeres. E ele toma parte dele e sai por esse mundo afora, por aquele mundo afora, e vai se divertindo aqui, divertindo lá, até acabar o dinheiro. Quando acaba o dinheiro, chega a hora da provação. Ele, que andou mal, segundo vai depois declinar o irmão mais velho, andou pessimamente em matéria de virtude e de castidade. Ele foi um homem que deixou sua inocência, deixou a túnica da sua inocência em pedaços em tudo quanto foi cerca pelo caminho. E agora, sem dinheiro, ele é obrigado a trabalhar. Trabalhar como? O único emprego que ele encontra inteiramente à disposição dele, e ganhando muito pouco ainda, é cuidar de porcos. Ele vai ter que cuidar de porcos. E ele vai passar fome. E vai ter que comer a comida que ele dava aos porcos para poder matar a fome dele. Comida nauseabunda, comida horrorosa. E ele vai sentir o gosto daquelas bolotas amargurar a boca dele. E vai se sentir na altura de um porco. Porco, ele que andou mal em matéria moral, vai sentir o quanto há de relação entre a vida moral dele e a situação de um suíno no meio do lodo. E aí, na provação, é que ele vai se dar conta de toda a maravilha que ele deixou atrás de si. Aí é que ele vai se convencer de que ele andou mal. Aí ele vai se dar conta de tudo que ele perdeu. Aí ele vai se dar conta de quanto a inocência é superior ao gozo desenfreado das paixões. É só na provação que ele cai em si. Portanto, a provação faz bem. A provação é útil para quem andou mal. E o inocente que nunca pecou, que nem tem sequer inclinação avassaladora
para o mal, porque como ele não pecou, ele não é escravo do pecado como aquele que entrou pelas vias das bolotas dos porcos. Esse que não pecou terá a tendência de se transformar num verdadeiro ingênuo, num bobão, se não for provado. Porque é a provação na vida do inocente que dá a ele a resolução consciente, a resolução clara, forte, de não entrar pelas vias do pecado. Mas é nessa hora que ele diz: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Humildade. Mas de onde veio essa humildade? É uma graça. Mas essa graça agiu porque ele compreendeu só nessa situação que havia uma pessoa na face da terra que ele podia confiar. Havia uma pessoa na face da terra que era bondosa para com ele. Quem era essa pessoa? O Pai. Então a consequência: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele percebeu que ser empregado na casa do pai era mais do que viver solto pelo mundo afora. Nem exigia para si, nem queria requerer para si o título de filho. Empregado. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. É a reação de Deus quando um de nós volta. Está dito por ele: no céu há mais alegria por um pecador que se converte do que 99 justos que perseveram. Você sabe o que são os 99 justos que mantêm a prática da virtude ali? E um miserável que gastou tudo, que fez toda espécie de loucuras, se converte, se arrepende. E esse dá mais alegria nos céus. Portanto, não é só de Deus, é de todos os santos, todos os bem-aventurados, todos os anjos. Ficam mais contentes com esse que se converte do que aqueles que perseveraram. Quando ele estava ainda longe, o pai viu, ficou movido de compaixão. O pai estava à espera, certamente, porque o pai te confiava que ele ia se arrepender. E correndo, o filho não correu, quem correu foi o pai. Correndo, lançou-se-lhe ao pescoço. Ele vinha sujo de porcos, vinha sujo de bolotas, ele vinha com uma roupa cheirando mal. Ele, portanto, estava na pior situação possível em matéria de limpeza. Lançou-se-lhe ao pescoço e cobriu de beijos. Aquela carne imunda, mal cheirosa, cobriu de beijos. O filho disse-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Melhor túnica. Nem era a túnica que ele tinha deixado, porque ele tinha levado tudo. De repente era a túnica do filho bom. Podia ser. Sim, ele tinha levado tudo. Deixou nada. E colocar um anel no seu dedo, quer dizer, ele antes não tinha anel. Passou a ter anel. E sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram uma festa. Agora nós vamos ver ao outro lado da moeda, que é o filho bom. O filho mais velho estava no campo.
Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. Ficou com raiva. Las dos principales figuras de esta parábola del hijo pródigo es el hijo pródigo, claro, y el padre. Pero ¿por qué nuestro Señor Jesucristo quiso también poner la figura del hermano mayor? ¿Por qué la figura de este hermano, entre comillas, el hermano bueno? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo quiso también dejarnos una lección muy importante. Es que nosotros nunca debemos entristecernos por las gracias que nuestros hermanos están recibiendo, por los favores, por la ayuda, por el perdón que nuestros hermanos están recibiendo de la parte de Dios. La envidia, la tristeza por saber que el otro está recibiendo y yo no. Es un defecto, es un vicio, es el pecado más feo que existe, la envidia, la tristeza. Es más fea que la propia impureza, porque el hijo pródigo está bien, cometió sus errores, pero estaba reconociendo sus errores, estaba pidiendo perdón. El hijo mayor no, estaba triste porque su hermano estaba siendo perdonado. Vamos a considerar entonces un poquito más de esta historia, pero sobre todo pidiendo a Dios que nunca nos dejemos llevar por ese defecto de la envidia. O pai saindo insistia com ele. Ele dizendo: venha meu filho, venha aqui fazer essa festa, porque vamos, olha que alegria. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer um, a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com pecados horrorosos, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Ele nem continua a falar do filho bom, qual foi a reação dele, porque já não interessa, está visto, ele agiu mal. E isto para nos tornar patente o quanto a Deus agrada perdoar. E a Deus agrada mais perdoar do que castigar. A alegria que Deus tem num perdão é maior do que aquela que ele tem quando ele castiga. Não quer dizer que quando castiga não tem alegria, tem também. Então vemos nessa parábola a alegria de encontrar alguém que se converte, alguém que é perdoado. De maneira que quando eu estiver numa situação em que eu percebo que errei, que andei mal, eu não devo me desesperar. Eu devo saber que existe à minha disposição um confessionário. Ajoelhando-me neste confessionário, não só eu receberei o perdão e sairei, portanto, com minha alma inteiramente em ordem e minha túnica batismal inteiramente reconstituída, como eu darei com aquele pedido de perdão, eu darei a Deus, aos anjos e a todos os bem-aventurados que estão no céu, uma alegria maior do que eles têm quando eles consideram a perseverança de todos que estão lá. Eu, portanto, errando e procurando o perdão, dou uma alegria aos céus que eu não daria se tivesse perseverado. Deus está à espera nossa. Deus sempre se antecede a nós no perdão. Quando nós nos dirigimos a Ele para pedir o perdão, Ele mesmo já colocou em nossa alma esse sentimento de culpa que nos levou a pedir o perdão. Esse perdão nós pedimos porque a iniciativa partiu dele, ele que incutiu em nossas almas
este arrependimento e nos levou a nos dirigirmos a Ele para pedir perdão. Quanta bondade, quanta suavidade, quanto amor a nós. É Ele que, sendo inocente, assume a nossa natureza e sobre ela assume todos os nossos pecados. E não imputa a nós nenhum pecado que nós tenhamos cometido. Quanta disponibilidade para apagar nossas faltas, apagar nossas culpas. Quantos bem-aventurados estão no céu que andaram pessimamente na terra e que cometeram estas faltas, aquelas outras faltas, romperam com tal mandamento e depois, em certo momento, recebendo uma graça de conversão, pediram perdão, se emendaram e foram para o céu. No céu, ninguém mais lembra das faltas que foram cometidas. E no céu é a felicidade extrema. Quanto Deus nos quer, quanto Ele põe à nossa disposição esse perdão. Ele se antecede a nós e nos dá a nós muito mais do que nós pedimos. E assim, confiemos sempre e nunca, jamais tenhamos menor retração em relação a esta confiança. Confiemos sempre na bondade infinita de Deus. Tão bondoso que, sabendo-nos criaturas humanas, Ele quis deixar um símbolo dessa bondade e nos deixou a mãe dele. Esta mãe que ainda a história não conheceu inteiramente. Está reservada para um período último da história a revelação de qualidades, de virtudes, de dons, de bondade da parte dela. Está reservado para o fim, para a última era histórica. E nós veremos o que é o reino dela, como ela mesma disse em Fátima: por fim meu imaculado coração te triunfará. E aí nós não veremos o pai do filho pródigo, nós veremos a mãe do filho pródigo. Essa humanidade que gastou tudo que tinha, essa humanidade que empregou no pecado todos os dons que Deus lhe tinha dado, essa humanidade que, ao invés de se beneficiar do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado no Calvário, tomou esse sangue e conspurcou esse sangue e se levantou contra esse sangue e voltou as costas contra o nosso Senhor Jesus Cristo crucificado no Calvário e entregou-se a todos os vícios e a todos os delírios. Essa humanidade gastou muito mais do que tinha. Essa humanidade gastou muito mais do que o próprio filho pródigo. Pois bem, Deus não mandará um pai para receber essa humanidade. Ele mandará uma mãe. E em certo momento, essa mãe receberá esta humanidade pródiga com um carinho ainda superior ao do próprio pai. O que ela reserva para esta última era da história é inimaginável. Alguns santos levantam as maravilhas todas, mas tudo o que nós imaginarmos é pouco perto daquilo que ela dará. Pois confiemos nela e peçamos a ela que desde já nos acolha. Muchos autores se preguntan por qué en esta parábola del hijo pródigo está el padre, pero la madre no está mencionada en la historia. Y muchos dicen, es que la madre, si nuestro Señor Jesucristo pusiera la figura de la madre en la historia, la madre no habría dejado que el hijo pudiera partir para el extranjero. La figura de la madre es esencial. Nosotros, hijos pródigos en cierto sentido y en todos los sentidos, nosotros tenemos la madre del hijo pródigo, que es la Santísima Virgen María. Y si nosotros tuvimos la desgracia de alejarnos de la casa del Padre, de la gracia de Dios, Nuestra Señora está constantemente
rezando junto al Sagrado Corazón de Jesús para que nosotros volvamos. Y si nosotros no queremos volver, ella está dispuesta a ella misma ir por los senderos, por las calles, por los huecos que nosotros nos metemos para llamarnos, hijo mío, hijo pródigo, ven de vuelta, que tu mamá te espera. Vamos a pedir entonces la firme convicción, la firme confianza de que pase lo que pase, e incluso un poquito más, vamos a decir como Dr. Plinio nos decía, peque como peque, no desconfiemos del perdón de Dios, porque si nosotros tenemos la Madre María Santísima, es imposible que el perdón nos sea negado. Y es con esta intención que yo les dejo mi bendición por intercesión de nuestra Madre, la Madre del Hijo Pródigo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. ¡Salve María! Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!